Na manhã de 8 de agosto de 2005, ao abrirem o cofre do Banco Central de Fortaleza, os funcionários não encontraram sinais de arrombamento. Nem uma porta forçada, nem um alarme disparado. Encontraram apenas um buraco, um vazio no chão. Através dele, 3,5 toneladas de dinheiro haviam desaparecido. Um total de 164 milhões de reais evaporados durante o fim de semana. E como isso foi possível? Esta é a história de um plano que beirava a perfeição. Uma obra-prima de engenharia, logística e dissimulação, que levou 3 meses para ser construída. Este é o caso de um dos maiores furtos a banco da história do Brasil. A ideia de roubar o Banco Central de Fortaleza não começou com um banco. Começou com um fracasso. Antônio Jusivan Alves dos Santos, o alemão, havia acabado de retornar ao Ceará após uma tentativa frustrada de roubo em Brasília e planejava um novo alvo, uma transportadora de valores em Fortaleza. O plano mudou durante uma conversa com um amigo, Deusimar Neves Queiroz, conhecido como Gordinho. Ele trouxe uma informação interessante obtida através de um colega que trabalhava como vigilante no próprio Banco Central. Edson dos Santos Vieira, o 10. Por descuidos internos, ele tinha acesso ao cofre do banco e, com o passar do tempo, foi notando as falhas de segurança do local. As câmeras não gravavam nada, apenas filmavam em tempo real e a qualidade não era boa. E dentro do cofre, havia uma fortuna em notas de R$ 50 usadas, aguardando para serem incineradas. Entrar pela porta da frente e pegar esse dinheiro era impossível. Foi então que Gordinho sugeriu a construção do túnel, e a partir daí, a operação começou a tomar forma. O projeto exigia um investimento inicial de R$ 200 mil, financiado por Luiz Fernando Ribeiro, o Fernandinho, uma figura do crime de São Paulo. E um dos custos iniciais desse projeto foi alugar uma casa, apenas 80 metros do banco. A casa era uma empresa de fachada, focada em grama e paisagismo, e a principal evidência do crime, as toneladas de terra removidas, davam legitimidade ao negócio. Ninguém suspeitaria de terra saindo de uma empresa de grama. Enquanto a fachada operava, o verdadeiro trabalho acontecia. A equipe liderada por Marcos Rogério, conhecido como o Cabeção, trabalhou em turnos. E 4 metros abaixo do solo, um túnel de aproximadamente 80 metros de comprimento e 70 centímetros de diâmetro foi escavado. A estrutura era escorada com mais de 900 tábuas de madeira. O túnel também tinha vários ventiladores espalhados ao longo do caminho, e na casa eles contavam com um ar-condicionado, que jogava ar fresco para dentro do túnel. O trajeto também era totalmente iluminado, tendo lâmpadas distribuídas ao longo do percurso. Eles tinham plantas do banco e conhecimento da infraestrutura subterrânea, mas nem tudo foi livre de imprevistos. A 60 metros da entrada, encontraram uma rede de esgoto não mapeada. O projeto então foi ajustado, elevando o nível do túnel para passar por cima da tubulação. Como essa parte passava bem abaixo de uma avenida, eles utilizaram tubos de aço para lidar com o tremor dos veículos. No dia 5 de agosto, a fase final começou. Com o banco fechado por conta do final de semana, eles iniciaram a perfuração do piso de 1,10 m de concreto e aço, usando ferramentas de corte com disco diamantado para evitar o ruído que acionaria os sensores. Eles abriram a passagem. Lá dentro, eles começaram a ir em busca do objetivo principal. O alvo eram as notas de R$ 50 usadas que estavam aguardando para serem incineradas. Por não serem sequenciais, seu rastreamento seria impossível. Durante cerca de 10 horas, eles transportaram 3,5 toneladas de dinheiro pelo túnel. Eles tinham um plano perfeito, um tesouro irrastreável e uma vantagem de 44 horas antes que o crime fosse descoberto. O que poderia dar errado? A resposta? Quase tudo. A mesma equipe que demonstrou paciência por 3 meses desmoronou em menos de 48 horas. O primeiro erro foi em sua simplicidade. Em vez de desaparecer, parte da quadrilha foi uma concessionária e comprou 11 carros de luxo, pagando à vista em dinheiro vivo, cerca de R$ 980 mil. Essa compra extravagante chamou a atenção dos funcionários da concessionária, que alertaram a polícia. 3 dias depois do roubo, o caminhão cegonha que levava os carros para São Paulo foi parado, e ali os primeiros R$ 4 milhões foram recuperados. O dinheiro, que deveria ser a recompensa, tornou-se uma maldição. O financiador do plano, Fernandinho, foi sequestrado 2 meses após o roubo. Mesmo com o pagamento de um resgate de R$ 2 milhões, ele foi assassinado. A suspeita é que os sequestradores eram policiais.
e os sequestros se tornaram um padrão. Uma caçada se instaurou, não apenas pela polícia, mas entre os criminosos. Estima-se que quase 30 milhões de reais foram desviados dos ladrões através de sequestros e extorsões. O dinheiro não comprava segurança, comprava um alvo nas costas. Um ano depois, em 2006, a polícia descobriu algo inacreditável. Parte da mesma quadrilha, agora milionária, estava fazendo a única coisa que sabia fazer: cavar outro túnel, desta vez em Porto Alegre, com o objetivo de roubar mais 2 bancos. Nessa tentativa, a polícia prendeu 26 membros em flagrante. A especialidade que os tornou ricos foi a mesma que os levou para a prisão. No final, mais de 129 pessoas foram indiciadas por envolvimento no roubo ou na lavagem de dinheiro. As penas somadas ultrapassam 2.400 anos de prisão. Os líderes foram capturados um a um. O alemão foi preso em 2008. O cabeção foi preso em 2007. Acabou sendo resgatado de um presídio em 2011 e viveu como foragido por 12 anos, até ser finalmente encontrado em um shopping de São Paulo em 2023. Mas mesmo com o fim da caçada, 2 questões permanecem. Dos envolvidos, um homem, Juvenal Laurindo, nunca foi capturado por este crime. E dos 164 milhões de reais, mais de 100 milhões nunca foram encontrados. O assalto ao Banco Central foi um plano bem executado, mas desfeito pela imprevisibilidade do homem. Isso nos deixa uma pergunta: o que define um crime perfeito? Talvez não seja a execução do plano, mas a capacidade de sobreviver às suas consequências.